Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando do atendimento odontológico ao paciente com necessidades específicas. Nós estamos falando das demandas, das precauções, dos cuidados que a gente precisa de ter para atender essa parcela dessa população. Nós estamos falando dos critérios, dos protocolos, o que precisa de fazer, o que não pode deixar de fazer, né? Hoje nós vamos falar desse paciente que sofre o mal de Alzheimer. É muito importante a gente passar todas essas informações para os dentistas que são responsáveis pelo procedimento, pela execução do procedimento, mas é fundamental que essas informações sobre o atendimento odontológico do paciente com Alzheimer seja passado para os familiares, para os responsáveis. Essa informação ela é fundamental. Isso vai afetar diretamente e de forma significativa na qualidade de vida, principalmente nas fases mais evoluídas da doença. Bom, então vamos falar Alzheimer e das demências, é a mais frequente. É uma desordem mental neurodegenerativa e progressiva. Ela é uma gradual deteriorização da memória, da orientação, do emocional do paciente, né, da comunicação dele, dos cuidados pessoais vão ficando de lado, inclusive escovação, né, a gente tem que contornar esse problema. Enfim, da manutenção da vida. No final, é uma deteriorização até da vitalidade dele. A respiração entra em pane e o paciente vai a óbito. Então, o cirurgião dentista ele deve estar ciente dessa evolução e preparar a boca do paciente dentro dessa evolução. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto antes, nas fases mais iniciais, onde você consegue fazer o atendimento, às vezes até no seu consultório, né? Quanto mais você, nessas fases iniciais, você conseguir manter a saúde bucal, você vai chegar na fase final de uma forma bem mais confortável. Essa informação é importante que o dentista saiba e é importante que o dentista passe para a família, para a conservação da saúde bucal daquele paciente. São 3 fases, a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. A fase inicial, o paciente é praticamente um paciente normal. Claro que com os cuidados que o paciente com Alzheimer merece, mas é um tratamento normal e você precisa dessa fase. Você precisa de aproveitar essa fase, porque depois a coisa vai piorando, chegando ao ponto de, na fase final, você simplesmente fazer o atendimento paliativo. Você precisa, então, antecipar os problemas. O tratamento do Alzheimer é tentar preservar a cognição máximo, já que ela é perdida com o tempo. O tratamento é retardar a evolução da doença e tratar os sintomas. O que ele está sentindo? Vamos tratar, entendeu? A prevenção, nesse caso, se faz fundamental. É prevenindo aqui nas primeiras fases que você vai ter uma fase final com qualidade de vida. Infelizmente, às vezes a gente é chamado para atender um paciente já na terceira fase. Aí você fala, pô, tinha que ter preparado isso lá na primeira fase. Porque com a evolução do mal, né, os procedimentos complexos, eles são difíceis de execução na terceira fase, na fase final. Então, você já devia de ter me chamado, já devia ter feito isso. A gente precisa de adequar a boca preventivamente, né, bem antes, no início da doença. Bom, devido à grande medicação que esse paciente é submetido, né, a gente também tem a xerostomia. E a gente já falou todas as complicações que a xerostomia traz. Gengiva, dente, dificuldade de alimentação, dificuldade na fala, dificuldade na comunicação, prazer da vida, né? Você tem a boca seca, é muito ruim. E você tenta contornar isso. Agora, com a xerostomia, com a inflamação na gengiva, você ainda toma muito remédio, ainda tem hiperplasia gengival, aí aquilo ali fica muito ruim. A saúde bucal, preservar aquela saúde bucal e o conforto do paciente também fica muito complicado. Outra coisa muito que a gente precisa de ficar de olho, né, são as lesões que aparecem, principalmente no paciente com xerostomia, que
acaba aquela proteção que a saliva normalmente dá, então acaba apresentando alguma lesão. Isso o dentista tem que estar de olho. Tem que estar de olho também em algum desconforto que pode estar gerando, alguma prótese mal adaptada. O paciente vai emagrecendo, o paciente vai se transformando, aquela prótese que estava adaptada passa a machucar, né? Pra você ter uma ideia, nas fases finais, já é o caso, se tem uma prótese móvel, a gente até prefere ficar sem a prótese, né? Se tem uma dentadura, prefere ficar sem a dentadura, porque nas fases finais o paciente não tem condição nem de suportar, de sustentar, muito menos de se alimentar com aquela dentadura. Inicialmente, então, é preciso fazer uma pesquisa minuciosa naquele paciente, né, das peculiaridades daquele paciente, da condição de saúde, se ele tem outra comorbidade, se ele tem outra doença ali que complica essa situação do paciente. Aquele Alzheimer, que fase que ele está, como é que aquele Alzheimer está afetando esse paciente, como é que aquele Alzheimer está complicando a nossa vida, né? E os procedimentos que a gente quer fazer. Baseado nesse tripé, a gente vai colocar na balança e vamos pensar no plano de tratamento. O plano de tratamento ele vai emanar com grande segurança, né? Caso você perceba que não está pesando tanto, né? O paciente é um paciente, apesar de ter esse mal, é um paciente saudável. O Alzheimer está numa fase bem inicial, não está apresentando grandes complicações, o paciente ainda vai no seu consultório. E o procedimento é um procedimento simples? Pô, então não está pesando nada, então é um procedimento normal, pode atender tranquilo, sem, claro, com todos os cuidados, mas não precisa de ter susto, não precisa de ter medo. Não, o paciente está complicado, ele tem várias comorbidades, o Alzheimer dele já está avançado, eu vou ter até que ir lá na casa dele para fazer o atendimento, e o procedimento que eu estou querendo fazer é extração. Então isso vamos analisar, vamos colher mais informações, vamos ver o que a gente pode facilitar e reduzir o risco desse atendimento, mesmo que não seja hoje, né? A gente precisa preparar para fazer. Uma anamnese, exame físico bem feito, um plano de tratamento com maior margem de segurança, a gente manda bala e a gente resolve o problema. Vamos falar agora das fases. São 3 fases: fase inicial, fase intermediária e fase final. Cada fase dessa dura em torno de 4 anos. Na fase inicial, ele faz as atividades de manutenção da saúde bucal. Ele ainda é independente. É nessa hora que você tem que aproveitar e deixar a boca dele organizada. O atendimento normalmente nessa fase é no consultório. Já na fase intermediária, a gente precisa de instruir a família, ele já tem um grau de dependência, ele já precisa de alguém para ajudar o atendimento, para fazer a higienização para ele. A gente precisa de passar muita informação para a família, para os cuidadores, dessa manutenção diária e principalmente da evolução do problema odontológico dentro do problema maior chamado Alzheimer. Nessa segunda fase ele já apresenta dificuldade de ir ao consultório. Às vezes dá para ir, às vezes você vai ter que atender ele em casa. Ele já começa a apresentar um certo grau de agitação, de agressividade. Você pode nele receitar, né? Indicar o uso de um benzodiazepínico, claro que com a anuência do geriatra responsável por tratar aquele Alzheimer. Nessa fase, dependendo da prótese, da adaptação, do conforto do paciente, você já começa a tirar as próteses, principalmente prótese móvel. Na fase final, também mais ou menos 4 anos, o paciente já é totalmente dependente, já é muito agressivo, já é muito difícil de atender. Realmente é difícil, realmente é complicado, mas nada é impossível não. Nessa fase você tem que atentar para o risco de desnutrição, porque é tudo muito difícil nessa fase. E é claro que tem vários motivos para o paciente ficar desnutrido, para o paciente ficar anêmico, né? Mas você não pode deixar que esse motivo da desnutrição dele, esse motivo da anemia dele, seja uma dificuldade mastigatória. Você tem que resolver para que o paciente possa mastigar, comer, se alimentar, absorção de alimentos e ter saúde. Não, ele está anêmico porque ele está desnutrido por outro motivo. Beleza, pelo menos na questão odontológica você tem resolvido. Nessa fase, então, a terceira fase, a gente tem que trabalhar as condições mínimas da saúde bucal. A gente tem que priorizar isso. Focos dentários você já devia ter tirado na 1 e na fase 2.
fase inicial ou na fase intermediária. A gente sabe do efeito dos focos dentários na saúde sistêmica. Existem muitos trabalhos dizendo isso. Então, um paciente, vou dar um exemplo disso, um paciente com Alzheimer que tem foco dentário, ele vai adoecer de outras doenças muito mais facilmente. Vai sarar, vai se restabelecer dessas mesmas doenças de forma muito mais difícil. Simplesmente porque o foco dentário complica toda a saúde sistêmica. Quem está falando isso não sou eu, isso não é opinião minha só, não. São estudos que falam sobre isso. Um exemplo claro e clássico desse tipo de problema do foco dentário na saúde sistêmica é a pneumonia aspirativa, que pode levar a óbito, né? Pneumonia aspirativa é aquele foco que o paciente aspira, vai para o pulmão, pneumonia. O médico, como ele não faz nenhum procedimento, ele entra com medicamento, antibiótico. O antibiótico cura aquela pneumonia, beleza. Passado uma semana ele está com a pneumonia, a gente chama de pneumonia aspirativa de repetição. Fica, né? Enquanto não for resolvido aquele problema do foco dentário, ele vai ficar numa pneumonia constante. E infelizmente, muitas vezes o médico ele não se atenta para isso, não chama a equipe odontológica para resolver aquele problema que vai dar saúde sistêmica para aquele paciente. Muitos dos pacientes eles chegam a óbito por isso. O tratamento, né, nessa terceira fase é um tratamento paliativo. A gente tenta oferecer conforto e qualidade de vida para esse paciente. Resumindo então, o paciente com Alzheimer, ele apresenta sim uma dificuldade significativa no atendimento. Dependendo da fase. A primeira fase até que não, mas as últimas fases apresentam uma dificuldade significativa. O risco não é muito risco transoperatório, né, de dar um ataque de tal. Não é emergência, não. É tranquilo. A menos que ele tenha outras comorbidades. Mas por conta do Alzheimer, o risco do atendimento, o risco de problema transoperatório, ele é pequeno. Não é que ele não existe. Quando o paciente recebe, então, os familiares, né, recebem esse diagnóstico de que o paciente apresenta o Alzheimer, é muito triste, porque é uma sequência, é pro resto da vida, e é uma sequência, e a história não é muito legal, não, a história é bem triste. E não é diferente para um paciente para outro, não. Mas vocês viram aí nesse vídeo a importância das informações serem passadas para o paciente, enquanto ele tem cognição, e para os familiares, os responsáveis, os cuidadores, né? Isso até o fim da vida. Então, é informação a respeito de prevenção diária, dos cuidados diários, e a informação da prevenção periódica, da visita periódica, que é fundamental. Enquanto o paciente está indo no consultório, lá no consultório, depois você tem que, de 6 em 6 meses no máximo, estar perto de um paciente com Alzheimer. Hoje, então, nesse vídeo, a gente falou do atendimento odontológico do paciente acometido pelo mal de Alzheimer.